Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a Lei Estadual 1276 de 95, que é o Estatuto Penitenciário do Estado do Paraná. Bem, pessoal, essa lei está sendo muito pedida aí, principalmente no direct, né? Lá no meu Instagram, o pessoal está pedindo, pede para falar dela. Por quê? Porque ela é uma lei que é dificilmente cobrada e está sendo cobrada agora no concurso aberto, que é o concurso da Polícia Penal do Paraná, que é uma excelente oportunidade de você cumprir o seu projeto de se tornar policial, realizar o seu sonho. Tá? O que a gente vai fazer então? Vamos olhar as últimas questões referentes a essa lei, dar uma olhada na lei e te dar os principais pontos ali para que você entenda como estudar e principalmente para você obter o quê? As respostas na hora da prova e conseguir identificar e acertar as questões, que é o nosso grande objetivo. Valeu? Vamos então dar uma olhada nas questões da última prova, são um detalhe importante. A banca que está fazendo o concurso agora, ela não tem questões dessa lei, por quê? Porque ela nunca fez a prova para a Polícia Penal do Paraná. Nós temos da última banca, mas dá para ter uma ótima referência de como pode ser cobrado, porque não foge muito à regra, tá? Você consegue identificar ali com muita tranquilidade, muito facinho, ó, melzinho na chupeta. Segundo ponto, você pega as questões da banca atual e vê como ela cobra letra de lei. Porque vai ser cobrado letra de lei na hora da prova. A questão é o que estudar, já que o estatuto é bem grande. O estatuto é bem grande. Tá? Então nós temos que identificar o que estudar, afinal de contas. Vamos dar uma olhada aí na nossa primeira questão da última prova sobre esse estatuto. Conforme definido no Estatuto Penitenciário do Estado do Paraná, quanto ao regime disciplinar, é correto afirmar que o confinamento do preso é o quê? E aí, inclusive, já está até o gabarito, tá? A. Proibido em qualquer caso, consentido em alguns casos, tolerado, dependente do caso, restrito a alguns tipos de preso, dependente de autorização expressa, itens completamente errados, tá? Então, estamos falando de confinamento. Duas formas de responder aqui essa questão. Entendendo o nosso ordenamento jurídico, inaugurado especialmente pela nossa Constituição, que trouxe preservou, né, muitas garantias, trouxe muitos direitos relacionados especialmente à preservação dos direitos humanos. Isso envolvendo também o preso. Então, por exemplo, não pode tortura, não pode sala escura, não pode penas cruéis, degradantes. E se você pensar o que é o confinamento, isso é cruel. Tá? Isso é cruel. Então, não é possível confinar nesse sentido em momento algum. Claro que a prisão é um tipo de confinamento, né? Mas aqui na questão fica muito claro o que quer dizer esse confinamento. Sendo assim, como uma punição, isso não está previsto diretamente na lei de execução penal e também não pode estar previsto aqui. Existem diferenciações de punições, né? Punições leves, médias, para infrações leves, médias, graves. A LEP define as graves, tá? Isso seria para uma infração grave e não existe essa possibilidade de punição. Essa é a primeira forma da gente conseguir responder esse tipo de questão. Por quê? Porque, afinal de contas, vai de encontro ao nosso ordenamento jurídico. A segunda forma, que é complementar a essa, é você lendo o próprio estatuto, como nós faremos daqui a pouco. Se você pegar lá o artigo 52, está escrito: não haverá confinamento ou qualquer medida que contrarie o objetivo da promoção da saúde física e mental, da ressocialização e da capacidade produtiva, ou que atente à dignidade da pessoa do preso ou do internado. Dignidade, direitos humanos, dignidade da pessoa humana. Então fica fácil. Se você leu a letra da lei, você responde. Se você tem um entendimento geral sobre o nosso ordenamento jurídico, especialmente direitos e garantias individuais, você responde com tranquilidade também. Tá? Agora vamos para mais uma questão para a gente entender como isso pode ser cobrado. Vamos lá. A colônia agrícola industrial ou mista destina-se ao condenado ao cumprimento da pena. Aqui da mesma forma. Se você leu a LEP, se você já estudou outras disciplinas, outras matérias relacionadas à execução penal, e já entende o que é uma colônia penal agrícola, tá? Uma colônia agrícola, você já vai entender mais ou menos como isso pode ser aplicado. Para que serve a colônia penal agrícola, tá? O que é e para que serve, tudo bem? E aí, se você vir para as alternativas, fica fácil você identificar também. É para pena privativa de liberdade em regime aberto? Não, se você sabe os tipos de pena, né?
privativa de liberdade, restritiva de direito, multa. Opa, se eu tenho um estabelecimento é para privativa de liberdade, ok? Não é fechado, porque senão não seria uma colônia agrícola. E também não é aberto, senão o indivíduo estaria em casa e não em uma colônia agrícola. Então está ali no meio termo. O regime é semiaberto. É privativa de liberdade, porque restringe o direito de ir e vir, ele tem que estar nessa colônia, e é semiaberto pela sua definição. Assim nós encontramos lá na letra E a nossa resposta. Mais uma vez, você consegue se você tem um conhecimento mínimo da execução penal. Se leu a LEP, se estudou outros dispositivos aí para outros concursos. Mas também, porém, todavia, entretanto, você também identifica a resposta certa por intermédio da própria lei. Dá uma olhada aí o que diz o artigo 21. A colônia agrícola, industrial ou mista destina-se ao condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semi-aberto. Pronto, então fica muito, mas muito tranquilo responder esse tipo de questão. Vamos para a terceira e última questão que a gente tem disponível sobre essa lei. Alegação de preso de doença ou estado de precariedade física para eximir-se de obrigação considera-se que tipo de falta? Você acha que é a mesma coisa que cometer um crime, né, uma falta que seja correspondente ao crime, tentar uma fuga, rebelião, destruir? O cara tem que trabalhar hoje e ele simplesmente diz: ai, tô com dor de barriga, não vou trabalhar não, com dor de barriga. Isso é grave, médio ou leve? É lógico que é leve, né, gente? É óbvio que isso é muito leve, tá? Então, nós encontramos, inclusive, algumas alternativas aqui do tipo meio leve, leve, média, meio grave, grave. Ora, fica óbvio que é leve, né? Talvez seja, ali você se confunda na hora com outro tipo de infração, tá? Que fica ali realmente no meio termo da identificação. Mas a letra de lei está para isso também. Olha o que diz a letra de lei, presta atenção. São consideradas faltas leves de simular ou alegar doença, o estado de precariedade física para eximir-se de obrigação. Então, gente, não tem dificuldade. A letrinha da lei vai resolver praticamente todos os nossos problemas. Por isso que não é motivo para preocupação, ok? Agora, então, nós vamos cair dentro da letra da lei, não vamos ver toda a lei, tá, pessoal? Por quê? Porque é muita lei e nós só vamos ver os pontos mais importantes, fazer as principais explicações para você entender. Eu vou usar aqui o material do Arte da Aprovação, que é um material que já está grifado. Inclusive, eu vou deixar disponível aqui para você se você quiser, tá? Material que já está grifado com os principais pontos. Isso é interessante, porque você vai ler a lei inteira, é óbvio, para você ter uma noção do todo, ok? Mas você vai se fixar naqueles pontos que tem maior probabilidade de cair na prova. E esses pontos estão grifados no material. Por isso eu achei muito interessante, tá? E eles fizeram também um grupo de estudos para a Polícia Penal, que eu vou deixar o link aqui embaixo para a galera poder acessar, tá? Esse grupo de estudos lá no Telegram, valeu? Muito legal, também tem material gratuito, tem muita coisa interessante lá, certo? Vamos lá então para a gente poder entender como isso pode ser cobrado em prova. Vamos lá, dá uma olhadinha aqui. Ó, que legal, ó, tem até a logo do Arte da Aprovação, as redes sociais, ok? E nós temos aqui no capítulo 1, ó, dos estabelecimentos penais. Esse dispositivo é interessante, ó. Você vê que ele está grifado, né? Tem cores distintas, então ele tem um sistema de cores. Se ele está grifado, é para você prestar atenção. E por que ele é importante? Porque versa sobre a organização do sistema penitenciário no estado do Paraná. É onde você vai trabalhar. Então, é óbvio que você tem que saber, tem que conhecer. Tá? Então, vamos agora aqui, vamos ler. Aqui você tem que decorar. Decorar, trazer no coração. É óbvio que eu vou fazer as explicações para que fique mais fácil a assimilação. Mas tem que decorar, trazer no coração. Não tem muito segredo, não. Vamos lá, então, dar uma olhadinha no artigo 1º. O Sistema Penitenciário do Paraná, coordenado pelo Departamento Penitenciário, agora é de Polícia Penal, é constituído pelos seguintes órgãos. Primeiro, estabelecimento presidiário. Aqui eu chamo a atenção, certo? Porque não é em todo lugar que você vê essa expressão, departamento presidiário, tá? Além disso,
eu tenho os estabelecimentos penitenciários. Tá? Além disso, estabelecimentos agrícolas, industriais ou mistos, que inclusive foi objeto de questão na prova, então tem que estar atento. Estabelecimento médico penais, os centros de observação criminológica e triagem, as casas de albergado, o patronato e o pró-egresso. Então, são 7. Presta atenção que são 7, tá? Especialmente esses 3 aqui, que são efetivamente para o cumprimento de pena. Ao estabelecimento médico também, sim, mas de forma secundária. Centro de observação criminológica e triagem, nós veremos aqui conforme as observações. Pronto, então decora, tá? São 4 estabelecimentos, um centro, uma casa e um patronato. 4 estabelecimentos, um centro, uma casa e um patronato. Para fechar os 7, então decora, traga ali no seu coração. Vamos para o artigo 2º agora, para que nós possamos entender e detalhe, presta atenção no que está grifado, no que está em negrito, no que está em destaque em cor, porque tem maior probabilidade de cair na sua prova. Vamos lá, artigo 2º. Em todos os estabelecimentos existentes, observar-se-á sempre a separação e distinção dos presos internados. E aí, quais são os critérios de divisão? Sexo, faixa etária, antecedentes e personalidades, tá? Sexo, faixa etária, antecedentes e personalidades. Então, eu tenho aqui, ó, 4 critérios de diferenciação. Então, decora quantos são os critérios? 4 critérios de diferenciação. Porque é importante saber utilizar os números como referencial pedagógico. Porque na hora, se você estiver fazendo, né, você vai decorar, né? Sexo, faixa etária, antecedentes e personalidade. Tá? Vai decorar esses 4. O mais diferente aí, que você pode encontrar talvez dificuldade, é a personalidade, porque é um item meio que aberto, né? Agora, sexo é gênero, tá? E aqui você não vai se preocupar, ao menos por enquanto, com a questão de identidade de gênero, que vai falar sexo, pronto, acabou. Em regra é isso que vai cair na prova, porque é isso que está previsto. Certo? É isso que está previsto. Ok? Antecedentes e a personalidade. São 4, na hora de lembrar, se faltar um, você, opa, 3, está faltando um. Então, o número é importante para te ajudar a estudar. Ok? Continuando aí, o número é importante para te ajudar a estudar. Continuando. Para orientar a execução da pena e da medida de segurança. Então, vale tanto para a pena como para a medida de segurança, que é uma espécie de pena imprópria, né? Quando o indivíduo ele é considerado inimputável, ou seja, ele não consegue entender o caráter ilícito do fato, ou determinar-se de acordo com esse entendimento, não lhe pode ser aplicado uma pena. Então, aplica-se uma medida de segurança, que é uma espécie de pena imprópria. Todo mundo entendeu aí? Então, muito simples, não tem nenhuma dificuldade. Vamos para o artigo 3º. Os estabelecimentos presidiários, que é o primeiro tipo de estabelecimento, lembra? Agora nós vamos entender. Então, na minha prova, o que vai vir pedindo? Exatamente isso aqui, ó. O estabelecimento presidiário destina-se a quê? E aí você vai ter que responder a que se destina o estabelecimento presidiário. Então, é só fazer essas diferenciações para que na hora da prova fique muito fácil. Primeiro, presos provisórios e aos sujeitos à prisão simples e à prisão especial. Ou seja, por que preso provisório? Então, não sei se você sabe, mas para o indivíduo ser preso no Brasil, ele pode ser preso em flagrante, em decorrência de mandado de prisão preventiva, de prisão temporária, ok? É possível também a prisão civil, né? A prisão por inadimplemento de pensão alimentícia, certo? E também a prisão pena, quando o indivíduo já é condenado e está recebendo a retribuição pelo seu crime. Quando o indivíduo está ali em prisão provisória ou temporária, ele simplesmente está em uma prisão que ela é antecedente às vezes até a própria ação penal, tá? Mas ela é antecedente à condenação, ao trânsito julgado da condenação, e ela existe para proteção de alguma forma da sociedade, para o indivíduo não fugir, não atrapalhar nas investigações, né? Para o indivíduo não continuar a cometer novos crimes. Então, para isso, ele é preso preventivamente, por exemplo.
E onde é que ele fica? Ele não pode ficar junto com o condenado. Por esse motivo, eu terei, então, um estabelecimento presidiário. Tá? E, de novo, é para o preso provisório, que eu acabei de explicar. Aos presos sujeitos à prisão simples e à prisão especial. Prisão especial é um outro tipo de prisão. É prisão para um rol de pessoas não, né? De autoridades, vamos assim dizer, porque não se refere à pessoa em si, e sim ao cargo que ele ocupa ou ocupou, tá? Que ele ocupa ou ocupou. E essas pessoas terão direito a uma prisão especial. Não é especial para ser melhor, para ser pior, para ter televisão, para ter isso, para ter aquilo. É especial para ser separada. A ela é garantida a segregação para estar na prisão e também o transporte em separado, segundo o Código de Processo Penal. Tá? Então, é para isso que serve, então, o estabelecimento presidiário. Para prisão simples, prisão especial e para prisão provisória, ou seja, aquela que não é a definitiva. Então, decora isso. Não tem muita dificuldade. Vamos lá no parágrafo 1º agora do mesmo artigo. Vamos lá. Nas comarcas onde não existirem estabelecimentos presidiários, suas finalidades serão excepcionalmente atribuídas às cadeias públicas locais, observadas normas deste estatuto, no que forem aplicáveis e as restrições legais ou decisões judiciais. Então, cadeia pública é lá na Polícia Civil, tá? É precário, não é a situação ideal, mas é onde fica boa parte dos presos provisórios. Viu que não tem nenhum grifo? Porque a probabilidade de cair é menor. Não quer dizer que não vai cair. Tá? Não quer dizer que não vai cair. É que a probabilidade de cair é menor. Então é diferente. Leia, presta atenção, você já sabe agora. Se não for o presidiário, é a cadeia pública. Em qualquer situação, não. Vai ressalvar ali as restrições legais e as decisões judiciais. Isso em qualquer situação. Vamos para o parágrafo 2º. Preste atenção. Vamos lá. Ao preso provisório será assegurado regime especial do que ao qual se observará. Primeiro, separação dos presos condenados. Essa é a principal garantia do preso provisório. O preso provisório é aquele preso que ainda não foi condenado, que não sofreu um processo de condenação. Essa garantia também está prevista lá no Código de Processo Penal. Ou seja, estar separado. Além disso, cela individual, só que sempre não preferencialmente. Claro que não existe, né? Não tem cela individual para todo mundo. Então, cela individual preferencialmente. Opção de alimentar-se às suas expensas. Então, ele pode trazer a sua própria alimentação. Seria uma forma de economia e um privilégio para o indivíduo, coisa que eu discordo em número, gênero igual e grau. Utilização de pertences pessoais. Então, o indivíduo pode, por exemplo, usar o seu relógio, pode usar a sua roupa, o seu tênis, coisa que eu também discordo. Uso de própria roupa, como diz, né? Entraria como pertence pessoal, quando for o caso, de uniforme diferenciado aquele utilizado pelo preso condenado. Então, se tiver que ter uniforme, é diferenciado. Além disso, oferecimento de oportunidade de trabalho, visita e atendimento do seu médico ou dentista. Então, se ele tiver um médico ou dentista, e se tiver a possibilidade de trabalhar. Então, é nisso que consiste a situação do preso considerado provisório. Ok? Então, preso provisório se enquadraria nessas regalias, vamos assim dizer, não, meras diferenciações, porque a lei não trata como regalia. Ok? Vamos lá para o parágrafo 3º agora. Vamos lá. Nos demais casos de prisão de natureza civil, já expliquei para vocês, o preso deverá permanecer em recinto separado dos demais, aplicando-se no que couber as normas destinadas aos presos provisórios. Veja, eu não estou falando de um condenado por crime, falando de um preso civil, um cara que foi preso por outras circunstâncias, porque não pagou os alimentos, né, a pensão. Tá? Por isso. Então não é considerado um criminoso. Então ele também tem que ficar segregado, separado. E naquilo que couber, aplica-se então as normas que nós acabamos de ver para o preso provisório. Por exemplo, alimentar-se com o seu próprio alimento, utilizar os seus objetos pessoais, utilizar a sua própria roupa. Se tiver uniforme, tem que ser de cor diferente, etc. Agora eu vou para os estabelecimentos penitenciários, segundo tipo de estabelecimento. Ok? Destinam-se ao quê? Aos condenados ao cumprimento em regime fechado.
Então, aqui é o primeiro tipo de condenado. Porque eu tenho outros condenados também. Quando se fala em condenado é porque transitou em julgado, né? Eu tenho outros condenados também em outros tipos de estabelecimento, como nós vimos. Então, o condenado para cumprir em estabelecimento fechado, em regime fechado, vai então cumprir nos estabelecimentos penitenciários, regime de pena em regime fechado. Artigo 5º. Os estabelecimentos agrícolas, industriais ou mistos destinam seus condenados em cumprimento em regime semiaberto, que foi objeto de questão. Então, fechado e agora também restritiva de liberdade, né? Muito importante entender isso, também restritiva de liberdade, só que agora semiaberto. Semiaberto, grava bem isso. Vamos ali agora para o artigo 6º. Os estabelecimentos médicos compreendem hospitais penitenciários, hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, sanatório. Então, são ali os dispositivos que se enquadram ali, os estabelecimentos penais médicos, tá? Então, primeiramente, hospital penitenciário, hospital de custódia e tratamento psiquiátrico e sanatório. Então, o hospital penitenciário, o cara deveria estar cumprindo sua pena normalmente lá, tá bom? Lá, por exemplo, no estabelecimento penitenciário. Então, de repente, ele passa mal. Está doente, está isso, e ele não, só uma consulta não vai resolver. Ele pode, ou então ele foi espancado, foi machucado, alguma coisa assim. Ele pode ser conduzido, então, a um estabelecimento penais médico, para algum estabelecimento penal médico, sendo dentre eles hospital penitenciário. Entendeu? Porque os outros, de custódia e tratamento psiquiátrico e sanatório, é para os malucos. Para quem está ficando maluco. Certo? Artigo 7º. Vamos lá. O Centro de Observação Criminológica e Triagem é o estabelecimento de regime fechado, onde serão realizados os exames gerais e exames criminológicos. Resultados serão encaminhados à Comissão Técnica de Classificação, que proporá o estabelecimento e o tratamento adequado para cada preso ou internado. Né? Então, é para isso que serve esse centro de observação criminológica e de triagem. Justamente para fazer uma triagem nesse preso, como o próprio nome já diz. Né? Vão ser realizados exames gerais, exame criminológico, cujos resultados serão então encaminhados a essa comissão técnica de classificação para poder classificar o preso. Então, né? O próximo dispositivo é a casa. Casa de quê? Casa de albergado. A casa de albergado destina-se ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, como eu expliquei. Né? E da pena restritiva de direito consistente de limitação de fim de semana. Então, existem várias penas restritivas de direito, dentre elas a limitação de fim de semana, que é que ele tem que comparecer à casa de albergado durante o fim de semana e ficar lá de bobeira. Mas é regime aberto, porque durante a semana ele trabalha e segue a vida normalmente. Trabalha e segue a vida normalmente. Ok? E o patronato? O patronato, ou o pró-egresso, visam assistência aos que cumprem pena em regime aberto, aos liberados condicionais, aos egressos e a seus familiares. Ou seja, o contato ali com a sociedade, quem vai fazer a intermediação é o patronato e o pré-egresso. Porque o indivíduo, quando ele sai da cadeia, ele não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Então, ele vai acabar voltando a delinquir. Ele precisa, então, de um local de acolhimento, certo? E esse local de acolhimento é para o preso que cumpre pena em regime semiaberto. Então, o cara está lá no regime aberto, melhor dizendo, no regime aberto. Está lá no regime aberto e ele não tem para onde ir, não tem onde ficar, certo? Ele está lá no regime aberto, ele tem que ser a sua vida controlada, devidamente controlada. Então, ele vai ficar lá no patronato e no pró-egresso. Vai haver esse auxílio, ok? Também os liberados condicionais. Quando ele for liberado condicionalmente, vai ter que também estar lá, né? Ou melhor, usufruir dessa assistência. Me fugiu a palavra, desculpe. Usufruir dessa assistência, porque eles precisarão de assistência. Também o egresso e os familiares. Por que os familiares? Porque os familiares também sofrem. Tá? Os familiares também ralam bastante em razão aí do indivíduo ter sido preso. Então também merecem apoio. Ok?
Ninguém será recolhido e mantido no estabelecimento penal sem ordem escrita da autoridade judiciária competente, procedendo ao registro e às devidas comunicações. 11. Quando o ingresso do preso e do internado do estabelecimento serão assegurados em lugar seguro, o dinheiro serão guardados em lugar seguro, o dinheiro, os bens de valor, as roupas e outras peças de uso que lhe pertencem e que o regulamento lhe autorize trazê-lo consigo. Por quê? Porque às vezes o preso chega cheio de sacola, cheio de sede, aquilo, guarda tudo, quando ele vai embora, coloca tudo na trouxa. Isso já aconteceu várias vezes no sistema federal. Então, deve haver essa guarda. Além disso, todos os objetos serão inventariados e tomadas as medidas necessárias para sua conservação. Tais objetos serão devolvidos ao preso ou internado no momento de sua transferência para a liberdade, como eu expliquei para vocês. Então, no momento em que ele se transferir para a liberdade, ele recebe novamente todos os seus materiais. Além disso, as nomeações do coordenador do departamento penitenciário e dos diretores de estabelecimentos presidiários e penitenciários deverão obedecer critérios no artigo 75 da Lei de Execução Penal. Então, para ser nomeado diretor de departamento, diretor de estabelecimento, tem que cumprir aquilo que está lá no 75, na LEP, onde tem os requisitos para o indivíduo assumir esse tipo de cargo. E para finalizar, vamos para o artigo 13, finalizar esse bloco. Nos estabelecimentos destinados a mulheres, os responsáveis pela segurança interna serão obrigatoriamente funcionários do sexo feminino, para haver qualquer tipo de constrangimento, talvez algum tipo de abuso. Não que a mulher também não possa abusar, porque abusa também, né? Pode ser que abuse também. Então tem que ter, cuidando de mulher, mulher tem que ser cuidada por mulher. Valeu? Daqui a pouco a gente volta com mais questões aí, com mais aulas, melhor dizendo, para você. Até mais.